Uma menina pobre bate à porta de um milionário durante a tempestade. Mamãe acabou de morrer. Posso ficar só uma noite aqui, papai? Ela diz. Ele congela. Sempre achou impossível ser pai e acreditava ser infértil. Mas quando ele descobre quem era a mãe daquela garotinha, congela instantaneamente. A chuva castigava São Paulo naquela noite de março. Raios cortavam o céu, iluminando brevemente a Avenida Paulista antes de mergulhá-la novamente na penumbra. Em frente a um dos edifícios mais imponentes da região, Mariana Cardoso ajeitou o capuz da filha, puxando-o para proteger seu rostinho da água que caía impiedosamente. Aos 6 anos, Isabela Cardoso encarava o arranha-céu com olhos arregalados, apertando contra o peito um pequeno urso de pelúcia desgastado. "É aqui que ele mora, mamãe?" perguntou a menina, sua voz quase inaudível sob o barulho da tempestade. Mariana assentiu, engolindo em seco. Seu corpo magro tremia, não apenas pelo frio que penetrava o casaco fino e encharcado, mas também pelo nervosismo. 6 anos guardando um segredo que agora precisava ser revelado. 6 anos sustentando sozinha o fruto de uma noite que, para ele, provavelmente não passara de um caso sem importância, mas para ela mudara tudo. "Vamos, filha. Não podemos ficar na chuva." Na portaria do edifício Ipanema, o segurança seu, Antônio, levantou os olhos de sua revista quando mãe e filha entraram, pingando água no piso de mármore impecável. Franziu o senho ao ver a aparência delas, roupas simples, molhadas, com sinais evidentes de uso prolongado. Definitivamente não eram o tipo de visitante comum naquele endereço. "Boa noite. Em que posso ajudar?" perguntou com uma polidez formal que mal disfarçava a desconfiança. "Boa noite. Precisamos falar com o senhor Gustavo Almeida. Cobertura 1801, respondeu Mariana, tentando manter a voz firme, apesar da tosse que ameaçava irromper a qualquer momento. O segurança ergueu uma sobrancelha. "O senhor Almeida está esperando vocês?" "Não, mas é um assunto urgente, de família", ela respondeu, enfatizando a última palavra enquanto seus dedos apertavam levemente o ombro da filha. Seu Antônio hesitou. As regras eram claras. Ninguém subia sem ser anunciado, especialmente a cobertura do homem mais importante do prédio. Gustavo Almeida, o empresário que transformara o mercado imobiliário de São Paulo nos últimos 10 anos, era reservado e exigente quanto à sua privacidade. "Senhora, eu preciso anunciá-las primeiro." "São as regras", explicou, alcançando o telefone. Mariana fechou os olhos por um momento, reunindo forças. Quando os abriu novamente, havia uma determinação feroz em seu olhar. "Por favor." Sua voz falhou, mais baixa agora. "Estamos sem lugar para passar a noite. Estou doente e ele precisa conhecer a filha dele." A última frase foi sussurrada, apenas para os ouvidos do segurança, que arregalou os olhos, olhou para a menina e então para Mariana novamente, notando agora o que não percebera antes: a palidez doentia da mulher, as olheiras profundas, a magreza alarmante. Respirou fundo, ponderando sua decisão. "Espere um momento", disse finalmente, afastando-se para fazer uma ligação mais discreta. No lobby luxuoso, Isabela olhava encantada para o enorme aquário que ocupava uma parede inteira. Peixes coloridos nadavam tranquilamente, alheios à tempestade lá fora e ao drama que se desenrolava ali dentro. Mariana aproveitou o momento para tentar acalmar sua respiração cada vez mais difícil. As dores estavam piores hoje, provavelmente pela chuva e pelo esforço da caminhada, desde o ponto de ônibus. Quando o médico lhe dera o diagnóstico 3 semanas antes, ela soubera que não havia mais tempo a perder. O câncer avançado nos pulmões não lhe daria mais que algumas semanas, talvez 1 mês ou 2 com sorte. A notícia destruíra qualquer esperança de continuar lutando sozinha. Por Isabela, precisava engolir o orgulho e enfrentar o passado. "Senhor, Almeida autorizou a subida", anunciou seu Antônio, voltando ao balcão com uma expressão que misturava alívio e curiosidade. "Elevador à direita, cobertura." Mariana agradeceu com um aceno de cabeça, segurando firmemente a mão da filha.
No elevador espelhado, ajeitou como pôde os cabelos molhados e tentou melhorar a aparência da filha, embora soubesse que era inútil. Estavam ambas encharcadas e visivelmente cansadas. "Mamãe, por que estamos visitando esse homem?" perguntou Isabela, olhando para o próprio reflexo no espelho. "Ele é um amigo antigo, querida. Alguém que pode nos ajudar." A verdade completa era pesada demais para compartilhar agora. Como explicar a uma criança de 6 anos que estava prestes a conhecer o pai que nunca soube de sua existência? Como prepará-la para o fato de que em breve ficaria sem mãe? O elevador parou suavemente no 18º andar. As portas se abriram diretamente para um hall privativo, decorado com obras de arte contemporânea e iluminação indireta. Mariana respirou fundo antes de apertar a campainha. Segundos que pareceram horas se passaram até que a porta foi aberta. Gustavo Almeida, 45 anos, estava impecavelmente vestido em uma camisa social azul escura, mesmo àquela hora da noite. Alto, com cabelos grisalhos nas têmporas que lhe conferiam um ar distinto, ele mantinha a forma física de homens muito mais jovens. Seus olhos, porém, eram o que mais chamava a atenção, de um verde intenso e penetrante, idênticos aos de Isabela. O reconhecimento foi instantâneo. "Mariana?" perguntou, sua voz traindo a surpresa que tentava controlar. "Olá, Gustavo," ela respondeu simplesmente. O olhar dele desviou para a criança ao lado dela, e por um instante fugaz, algo pareceu acender em seus olhos, um lampejo, de compreensão rapidamente substituído por negação. "O que você está fazendo aqui depois de tanto tempo?" perguntou, mantendo a porta semicerrada, como se quisesse impedir que o passado invadisse seu presente cuidadosamente construído. "Precisamos conversar," Mariana respondeu, e uma nova crise de tosse a interrompeu. Apoiou-se na parede para não cair enquanto Isabela a olhava preocupada, agarrando-se à sua perna. Gustavo observou a cena, dividido entre a irritação pela visita inesperada e uma crescente inquietação diante do estado óbvio de fragilidade da mulher. A menina levantou o rosto, encarando-o diretamente, e o impacto daquele olhar, seus próprios olhos refletidos em um rosto infantil, o atingiu como um soco. "Entrem", disse finalmente, abrindo mais a porta. "Vocês estão encharcadas." O apartamento era imenso, com pé direito duplo e janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da cidade iluminada, agora parcialmente encoberta pela chuva. A decoração minimalista, em tons de cinza e branco, criava um ambiente elegante, mas curiosamente impessoal, como se fosse uma página de revista de arquitetura e não um lar. "Quem é a menina?" perguntou Gustavo quando fechou a porta, embora algo em seu tom sugerisse que já suspeitava da resposta. Mariana segurou a mão da filha com mais força. "Esta é Isabela", respondeu, olhando-o diretamente nos olhos. "Sua filha." Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Gustavo ficou imóvel, como se as palavras de Mariana o tivessem transformado em pedra. Seus olhos alternavam entre o rosto pálido da mulher e os traços delicados da menina, que, curiosa, já explorava a sala ampla. "Isso é impossível", murmurou finalmente, passando a mão pelos cabelos perfeitamente penteados. "Nós nos encontramos. Apenas uma vez há quanto tempo? 7 anos?" 6 anos e 8 meses, Mariana precisou. E sim, foi apenas uma noite, a noite da inauguração do edifício Horizonte. A menção daquele evento pareceu transportar Gustavo de volta no tempo. O edifício Horizonte havia sido seu primeiro grande empreendimento, o que o colocara definitivamente no mapa do mercado imobiliário. Mariana trabalhava na empresa que organizou o evento de inauguração. Ela era bonita, inteligente e havia algo em seu jeito determinado que o atraíra imediatamente. "Posso beber água?" A voz infantil de Isabela interrompeu suas memórias. Ela apontava para a cozinha integrada, visível através do amplo espaço de convivência. "Claro", Gustavo respondeu automaticamente, desconfortável com a situação. Enquanto a menina se afastava, Mariana tirou um envelope amassado da bolsa. "Aqui está a certidão de nascimento dela",
disse, estendendo o documento. Como pode ver, deixei o nome do pai em branco. Gustavo pegou o papel com mãos trêmulas. A data de nascimento batia. 15 de novembro, exatamente 9 meses após aquela noite. Mas ainda assim, por que esperar tanto tempo para me contar? Perguntou, devolvendo o documento com mais força que o necessário. 6 anos, Mariana. Porque não queria atrapalhar sua vida, ela respondeu simplesmente. Você estava em ascensão, começando a construir seu império. Eu tinha condições de criá-la sozinha e... Uma nova crise de tosse a interrompeu, mais violenta que a anterior. Preocupado, Gustavo a conduziu até o sofá. Você está doente, constatou o óbvio, observando o corpo frágil que um dia fora vigoroso. Mariana assentiu, recuperando o fôlego com dificuldade. Câncer de pulmão, estágio avançado. Tentei todos os tratamentos possíveis, mas... Sua voz falhou. Não tenho muito tempo, Gustavo, algumas semanas, talvez um mês. A notícia atingiu Gustavo como um raio. Uma coisa era lidar com a possibilidade de ter uma filha. Outra, completamente diferente, era saber que a mãe dessa criança estava morrendo. E a família? Seus pais, irmãos? Minha mãe faleceu há 2 anos. Meu pai vive no interior. Tem demência avançada, não reconhece mais ninguém. Não tenho irmãos. Isabela voltou da cozinha, segurando cuidadosamente um copo d'água. Olhou ao redor com curiosidade genuína, parando diante do imenso piano de cauda que ocupava um canto da sala. Você toca piano? Perguntou a Gustavo, apontando para o instrumento. Não. Ele respondeu, desconcentrado pela pergunta inesperada. Foi um presente, mas nunca tive tempo de aprender. Eu sei tocar um pouquinho, disse a menina com orgulho. A professora da escola me ensinou. Brilha, brilha, estrelinha. Sem esperar permissão, correu até o piano e sentou-se no banco. Com pequenos dedos, começou a tocar desajeitadamente a melodia infantil. Algumas notas saíam erradas, mas havia uma determinação adorável em seu esforço. Gustavo observou a cena com uma estranha sensação no peito. Aquela criança que tocava em seu piano nunca usado poderia realmente ser sua filha? Os olhos verdes, idênticos aos seus, sugeriam que sim. O formato do queixo também lembrava o seu, mas precisava ter certeza. Podemos fazer um teste de DNA amanhã mesmo, disse em voz baixa para Mariana. Conheço um laboratório que entrega resultados em 48 horas. Ela assentiu. É justo. Não esperava que acreditasse apenas na minha palavra. A melodia simples do piano preenchia o ambiente, criando uma trilha sonora surreal para aquele momento tenso. Gustavo observou Mariana mais atentamente. Seus cabelos castanhos, antes longos e brilhantes, estavam curtos e sem vida. O rosto magro demais evidenciava os ossos da estrutura facial. As mãos, sempre bem cuidadas pelo que lembrava, agora estavam secas e com marcas de agulhas nas veias, sinais dos tratamentos invasivos a que provavelmente fora submetida. O que você quer de mim exatamente? Perguntou finalmente, embora já suspeitasse da resposta. Quero que você assuma a Isabela quando eu partir, Mariana respondeu diretamente. Ela não tem mais ninguém, Gustavo. Irá para um abrigo se você não a acolher. A música do piano parou abruptamente. Isabela se aproximou deles, sentindo a tensão no ar como apenas crianças conseguem. Estou com fome, mamãe, disse baixinho. Gustavo se levantou, subitamente aliviado por ter algo prático para fazer. Vou pedir uma pizza. Vocês devem estar com fome depois de tudo. Enquanto fazia o pedido pelo telefone, observou mãe e filha conversando em voz baixa no sofá. Havia um amor evidente entre elas, visível nos pequenos gestos. Mariana ajeitando o cabelo molhado da filha, Isabela apoiando a cabeça no ombro da mãe. Uma intimidade construída ao longo de anos, da qual ele nunca fizera parte. 40 minutos depois, estavam os 3 sentados à mesa de jantar. A situação era surreal. O empresário bem-sucedido, a ex-funcionária doente e a criança que poderia ser o elo entre eles, compartilhando uma pizza enquanto a tempestade continuava lá fora. Isabela comia com apetite, alternando mordidas na pizza com perguntas curiosas sobre o apartamento, sobre por que ele morava sozinho, se tinha animais de estimação
E por que havia tantos quadros, mas nenhuma foto de pessoas? Você mora sozinho? Perguntou entre uma mordida e outra. Sim, respondeu Gustavo, sempre morei. Nunca quis uma família? A pergunta inocente da criança o pegou desprevenido. Isabela, isso é pergunta que se faça? Mariana a repreendeu suavemente. Está tudo bem, Gustavo interveio. Digamos que nunca encontrei tempo para formar uma família. Meu trabalho sempre foi minha prioridade. Mamãe diz que família é a coisa mais importante do mundo, declarou Isabela, com a convicção que só crianças possuem. Mais importante que trabalho, dinheiro e até chocolate. Gustavo não pôde conter um sorriso. Sua mãe parece muito sábia. O jantar continuou, e aos poucos a tensão inicial foi diminuindo. Mariana contou um pouco sobre a vida delas nos últimos anos, como trabalhara como professora em uma escola particular até o diagnóstico, como Isabela era uma das melhores alunas da classe, como haviam perdido o pequeno apartamento alugado quando os recursos acabaram com os tratamentos médicos. Onde vocês estão morando agora? Perguntou Gustavo, percebendo que esse detalhe ainda não havia sido mencionado. Mariana baixou os olhos. Estávamos em uma pensão na Lapa, mas não conseguimos pagar a última semana. Nossas coisas estão em 2 malas, guardadas na casa de uma amiga. A realidade da situação atingiu Gustavo com toda a força. Não era apenas uma questão de reconhecer ou não uma paternidade. Era uma questão urgente de abrigo para uma criança e sua mãe doente. Vocês podem ficar aqui esta noite, ofereceu surpreendendo a si mesmo. Tenho um quarto de hóspedes que nunca é usado. O alívio no rosto de Mariana foi tão evidente que ele sentiu um aperto no peito. Quanto tempo fazia que ela não tinha uma noite de descanso real? Depois do jantar, Isabela voltou ao piano. Desta vez, tentando ensinar a Gustavo como tocar Brilha, Brilha, Estrelinha. Ele se sentou desajeitadamente ao lado dela no banco, seus dedos longos e acostumados a assinar contratos milionários, agora tentando acompanhar os pequenos dedos da menina nas teclas. Mariana observava a cena do sofá, uma expressão complexa em seu rosto. Havia esperança, sim, mas também uma profunda melancolia. O tempo que ela não teria para ver aquela relação se desenvolver. Mais tarde, quando Gustavo mostrou o quarto de hóspedes, Isabela correu imediatamente para a grande cama king size, pulando sobre ela com deleite infantil. É como uma cama de princesa, exclamou afundando nos travesseiros macios. Amanhã cedo iremos ao laboratório, Gustavo disse a Mariana em voz baixa. E também precisamos conversar com um advogado sobre os arranjos futuros. Ela assentiu, grata por ele não estar negando a possibilidade. Boa noite, então, disse ele, virando-se para sair. Boa noite, papai. A voz alegre de Isabela o paralisou na porta. A palavra papai o atingiu como um raio, despertando emoções que não sabia que possuía. Virou-se lentamente, encontrando os olhos verdes idênticos aos seus brilhando na expectativa de uma resposta. Boa noite, Isabela, conseguiu dizer antes de fechar a porta atrás de si. Naquela noite, deitado em sua própria cama, Gustavo não conseguiu dormir. A palavra papai ecoava em sua mente, junto com todas as implicações que ela trazia. A responsabilidade, o compromisso, a vida completamente diferente que teria de viver. E ainda assim, por baixo do medo, havia uma estranha sensação de preenchimento, como se um vazio que ele nem sabia que existia começasse a ser ocupado. A manhã seguinte amanheceu com um céu surpreendentemente claro após a tempestade da noite anterior. Gustavo acordou mais cedo que o habitual, inquieto com a presença das 2 visitantes em sua cobertura. Vestiu-se rapidamente e, ao sair do quarto, foi surpreendido pelo aroma de café fresco. Na cozinha, encontrou Mariana preparando o desjejum. Apesar da aparência fragilizada, ela se movia com uma determinação silenciosa, organizando xícaras e pratos como se estivesse em sua própria casa. Espero que não se importe, disse ela ao perceber sua presença. Pensei em retribuir a hospitalidade. Não precisava se incomodar, respondeu Gustavo, constrangido ao ver aquela mulher doente se esforçando. Onde está Isabela?
Ainda dormindo. Fazia tempo que não tínhamos uma cama tão confortável. Aquela frase simples carregava o peso de toda a precariedade que haviam enfrentado. Gustavo sentou-se à bancada da cozinha, observando Mariana servir o café. Seus movimentos eram econômicos, como se cada gesto precisasse ser calculado para poupar energia. Já liguei para o laboratório, informou ele. Podemos ir às 10 horas. E também marquei uma reunião com a doutora Helena, minha advogada, para o início da tarde. Mariana assentiu, sentando-se com cuidado no banquinho alto. Por alguns minutos, tomaram café em silêncio. Um abismo de 6 anos e inúmeras experiências não compartilhadas entre eles. Como ela é? Gustavo perguntou subitamente. Quero dizer, além do que pude ver ontem, como é a personalidade dela? Um sorriso genuíno iluminou o rosto cansado de Mariana. Isabela é curiosa, muito curiosa. Adora histórias e músicas. É sensível. Chora quando vê animais abandonados na rua ou quando outras crianças estão tristes. Mas também é forte, sabe? Acompanhou todo o meu tratamento sem nunca reclamar das longas esperas no hospital. Gustavo bebericou seu café, absorvendo cada palavra. Era estranho ouvir sobre a vida de uma criança que carregava seu DNA, mas da qual nada sabia. Ela sabe que está doente? Perguntou em voz baixa. Sabe que estou doente, sim, mas não entende a gravidade. Acha que é como uma gripe muito forte que vai demorar para passar. Mariana fez uma pausa, respirando com dificuldade. Não tive coragem de dizer a verdade completa. Nesse momento, o som de passos leves anunciou a chegada de Isabela. Ela entrou na cozinha esfregando os olhos, os cabelos castanhos despenteados, pelo sono, vestindo o mesmo uniforme escolar do dia anterior, a única roupa que trazia consigo. Bom dia, princesa. Mariana a saudou, abrindo os braços para um abraço que a menina prontamente correspondeu. Bom dia, mamãe. Bom dia, senhor Gustavo, disse educadamente, mas com uma timidez que não demonstrara na noite anterior. Pode me chamar só de Gustavo, ele respondeu, sentindo-se estranhamente formal. Afinal, ela o chamara de papai na noite anterior, mas talvez tivesse sido apenas o entusiasmo do momento. O café da manhã transcorreu com Isabela, contando sobre um sonho que tivera com um cachorro azul que sabia voar. Sua imaginação vibrante encantava, preenchendo o apartamento sempre silencioso com uma energia nova. Às 10 horas, como programado, chegaram ao laboratório no Itaim Bibi. O procedimento foi rápido, uma coleta de saliva de Gustavo e de Isabela, que encarou tudo como uma grande aventura. A atendente, percebendo a situação, assegurou que os resultados estariam disponíveis no dia seguinte, em caráter de urgência. O que fazemos agora? Perguntou Isabela ao saírem do laboratório, segurando a mão de Mariana e olhando curiosamente para Gustavo. Ele consultou o relógio. A reunião com a advogada seria apenas às 14 horas. Vocês já foram ao Parque Ibirapuera? Perguntou, surpreendendo a si mesmo com a sugestão. Os olhos de Isabela brilharam. O parque com o lago dos patos? Já vi nas fotos da escola. Mariana pareceu hesitar. Não sei se tenho energia para um passeio no parque, Gustavo. Podemos ir de carro e ficar apenas um pouco para ela conhecer, insistiu ele. E lá perto tem um restaurante bom, para almoçarmos antes da reunião. Assim foi decidido. No imenso SUV de Gustavo, Isabela vibrava a cada descoberta na paisagem urbana que desfilava pela janela. O Parque Ibirapuera, pulmão verde da cidade cinzenta, os recebeu com sua amplitude e beleza. Enquanto Mariana descansava em um banco à sombra, Gustavo acompanhou Isabela até o lago, onde alimentaram os patos com milho comprado de um vendedor ambulante. Você é mesmo meu pai? A pergunta direta da menina o pegou desprevenido. Gustavo engoliu em seco, olhando para aqueles olhos verdes tão parecidos com os seus. É o que vamos descobrir com o exame que fizemos hoje. Eu acho que é, declarou ela com confiança infantil. Nós temos os olhos iguais e o mesmo jeito de franzir a testa quando estamos pensando. Ele não pôde deixar de sorrir. Era verdade. Ambos tinham o mesmo hábito de franzir levemente a testa quando concentrados.
Se você for meu pai, vai cuidar de mim quando a mamãe ficar boa e voltar a trabalhar? A pergunta inocente revelava que Isabela realmente não compreendia a gravidade da situação de Mariana. Gustavo sentiu um nó na garganta. Vou cuidar de você sempre que precisar, respondeu cautelosamente. Após o passeio, almoçaram em um restaurante próximo. Mariana comeu pouco, mas insistiu para que Isabela aproveitasse o almoço especial. Gustavo observou a interação entre mãe e filha. Os pequenos gestos de cuidado, as piadas internas, o conhecimento profundo que Mariana tinha sobre cada preferência e necessidade da filha. Às 14, estavam no escritório da doutora Helena Monteiro, uma advogada especializada em direito familiar que trabalhava com Gustavo há anos. A mulher de meia-idade os recebeu com profissionalismo, mas não conseguiu esconder completamente a surpresa ao entender a situação. Enquanto Isabela foi mantida entretida na sala de espera com livros infantis e uma assistente gentil, os três adultos conversaram sobre as implicações legais da situação. Mesmo sem o resultado do DNA, podemos começar a preparar os documentos para a tutela, explicou Helena. Se o teste confirmar a paternidade, como parece provável pelo que estou vendo, o processo será ainda mais simples. Mariana escutava atentamente, ocasionalmente acrescentando informações sobre documentos escolares e médicos de Isabela. Gustavo, por sua vez, sentia-se como se estivesse em uma negociação de compra de terreno particularmente complexa. Precisam entender que não se trata apenas de prover casa e comida, alertou Helena, olhando diretamente para Gustavo. Assumir a guarda significa decidir sobre escola, médicos, atividades e estar presente para o desenvolvimento emocional da criança. Eu sei disso, respondeu ele, sentindo o peso da responsabilidade que estava prestes a assumir. A reunião se estendeu por mais de 1 hora, com detalhamentos sobre procedimentos legais, documentações necessárias e providências imediatas. Quando saíram, Gustavo notou que Mariana parecia exausta, mas havia um alívio visível em seu semblante. Obrigada, disse ela simplesmente quando entraram no carro. Ele assentiu, sem saber ao certo como responder. Uma parte dele ainda estava tentando processar as mudanças drásticas que estavam ocorrendo em sua vida organizada e previsível. De volta ao apartamento, Mariana precisou descansar. Gustavo se viu sozinho com Isabela, que pediu para assistir desenhos na enorme televisão da sala. Sentados lado a lado no sofá, com uma distância cautelosa entre eles, assistiram a uma maratona de desenhos sobre princesas que encontravam coragem para salvar seus reinos. Você tem um trabalho, né? Como o papai da Luana, comentou Isabela, durante um intervalo entre episódios. Tenho sim, eu construo prédios, explicou Gustavo de forma simplificada. Tipo um castelo? Os olhos dela brilharam. Bem, não exatamente castelos, são prédios onde pessoas moram ou trabalham. E você, vai trabalhar amanhã? A pergunta aparentemente simples o fez perceber que não havia pensado nisso. Sua agenda do dia seguinte estava repleta de reuniões importantes, incluindo uma com investidores estrangeiros interessados em um novo empreendimento na Zona Sul. Provavelmente sim, respondeu hesitante. A mamãe sempre diz que trabalho é importante, mas família é mais importante ainda, declarou a menina, voltando sua atenção para o desenho que recomeçava. Aquela frase infantil ficou ecoando na mente de Gustavo pelo resto da tarde. Durante anos, sua vida fora definida exclusivamente pelo trabalho. Seu único compromisso verdadeiro era com sua empresa, seus projetos, seu legado profissional. A ideia de família nunca ocupara um lugar significativo em suas prioridades. Quando Mariana acordou, já era quase hora do jantar. Gustavo sugeriu pedir comida novamente, mas, para sua surpresa, Isabela pediu para fazer tapioca, alegando ser especialista nesse prato. É nossa janta especial de sexta-feira, explicou Mariana, com um sorriso fraco. Podemos usar sua cozinha? Foi assim que Gustavo se viu participando de um ritual familiar totalmente novo. Preparar tapiocas recheadas com opções variadas. Isabela comandava a operação com seriedade cômica, instruindo-o sobre a quantidade exata de queijo a ser colocada
e a importância de dobrar a tapioca no momento certo. Você é um bom ajudante de cozinha, elogiou a menina, fazendo-o sorrir genuinamente. Durante o jantar improvisado, Gustavo percebeu que havia cancelado todas as suas ligações e e-mails do dia, algo que nunca fizera antes. O mais surpreendente era que não sentia a ansiedade habitual por estar desconectado do trabalho. Quando a hora de dormir chegou, foi Isabela quem fez um pedido inesperado. Você pode contar uma história antes de eu dormir? Mariana interveio. Querida, o Gustavo deve estar cansado e... Não tem problema, ele a interrompeu. Posso tentar, embora não seja muito bom com histórias. No quarto de hóspedes, sentado na beirada da cama onde Isabela já estava acomodada, Gustavo se viu completamente perdido. Que tipo de história se conta para uma criança de 6 anos? Você conhece a história da princesa e do construtor de castelos? E improvisou, inspirando-se no que haviam conversado mais cedo. Isabela negou com a cabeça, olhos atentos e curiosos. Era uma vez um construtor de castelos que vivia sozinho em sua torre mais alta. Começou ele, inventando a história enquanto falava. Ele construía os mais belos castelos do reino, mas nunca havia construído um para si mesmo. Um dia, uma princesa guerreira bateu à sua porta. A história continuou desajeitada e com pausas, mas Isabela ouvia fascinada, corrigindo ocasionalmente algum detalhe ou sugerindo reviravoltas. Quando Gustavo finalmente encerrou o conto improvisado, a menina já lutava contra o sono. Foi uma boa história, murmurou sonolenta. Amanhã você conta outra? Amanhã, ele prometeu, surpreendendo a si mesmo com a facilidade da promessa. Ao sair do quarto, encontrou Mariana encostada no corredor, observando a cena com uma expressão indescritível. Você se saiu bem, comentou ela com voz baixa. Foi a primeira vez que contei uma história para uma criança, confessou ele. A primeira de muitas, se o teste confirmar o que já sabemos. Aquela noite, deitado em sua cama, Gustavo refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente em menos de 24 horas. No dia anterior, era um empresário solteiro cuja maior preocupação era fechar um novo contrato milionário. Agora, estava prestes a se tornar oficialmente pai de uma menina de 6 anos, cuja mãe estava morrendo. O mais surpreendente, porém, era que, em vez do pânico que esperava sentir, havia uma estranha sensação de propósito nascendo dentro dele. Como se todos os prédios que construíra ao longo da vida tivessem sido apenas preparação para o verdadeiro projeto: construir uma família. Na manhã seguinte, Gustavo acordou com o som incomum de risadas infantis ecoando pelo apartamento. Por um momento sentiu-se desorientado, até que as memórias dos últimos 2 dias voltaram como uma enxurrada. Levantou-se rapidamente e, ainda de pijama, algo que jamais permitiria em sua rotina normal, seguiu o som até a cozinha. Lulis encontrou Isabela tentando ensinar Mariana a fazer panquecas em formato de animais. A massa espalhada pelo balcão e o cheiro de queimado sugeriam que a empreitada não estava sendo muito bem sucedida, mas os sorrisos nos rostos de mãe e filha indicavam que isso não importava. Bom dia, disse ele, anunciando sua presença. Bom dia, respondeu Isabela animadamente. Estamos fazendo panquecas girafa, mas elas estão parecendo mais panquecas nuvem derretida. Gustavo não pôde evitar um sorriso. Posso ajudar? Os 3 trabalharam juntos para salvar o café da manhã, com resultados mistos, mas muitas risadas. Era sábado, o que significava que Gustavo não tinha compromissos formais de trabalho, embora normalmente passasse algumas horas revisando projetos em seu escritório em casa. Enquanto comiam as panquecas de formato indefinido, o telefone tocou. Era do laboratório, informando que os resultados já estavam disponíveis e poderiam ser acessados online. Gustavo sentiu seu coração acelerar. Vou verificar no escritório, disse, levantando-se da mesa. Mariana assentiu, entendendo a gravidade do momento. Embora todos já soubessem intuitivamente o resultado, a confirmação científica traria uma oficialidade que mudaria tudo para sempre.
No isolamento de seu escritório, Gustavo abriu o e-mail do laboratório com mãos levemente trêmulas. A linguagem técnica do relatório era clara e inequívoca. Probabilidade de paternidade superior a 99,99%. Ele era, sem sombra de dúvida, o pai biológico de Isabela Cardoso. Ficou sentado em silêncio por alguns minutos, absorvendo a confirmação de algo que, no fundo, já sabia desde o momento em que vira os olhos verdes da menina. Não era apenas a semelhança física. Era uma conexão que começava a sentir, ainda frágil como um broto, mas inegavelmente real. Quando voltou à sala, encontrou Mariana sozinha, sentada no sofá, com uma expressão de dor mal disfarçada. "Onde está Isabela?" perguntou preocupado. "Foi explorar a varanda, disse que queria ver se conseguia enxergar a escola dela de lá", Mariana respondeu, tentando sorrir. "E o resultado?" Gustavo sentou-se ao lado dela. "Positivo, como esperávamos." Ela sentiu uma mistura de alívio e tristeza em seus olhos. "Eu nunca duvidei. Ela tem tanto de você, não apenas fisicamente." Um silêncio significativo pairou entre eles, antes que Mariana continuasse. "Precisamos contar a ela. Não sobre mim ainda não, mas sobre você ser realmente o pai dela." A conversa foi interrompida quando Isabela voltou da varanda, animada com a vista e cheia de perguntas sobre os prédios que podia ver no horizonte da cidade. Gustavo, como construtor, respondeu a cada pergunta com paciência, surpreso consigo mesmo por estar gostando genuinamente da interação. Após o almoço, enquanto Mariana descansava, Gustavo decidiu que era hora de ter a conversa importante com Isabela. Levou-a para a varanda onde se sentaram nas confortáveis cadeiras com vista para São Paulo. "Lembra que ontem fizemos aquele teste no laboratório?" começou ele, tentando encontrar as palavras certas. Isabela assentiu, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. "Bem, o resultado chegou hoje e confirmou o que sua mãe já havia dito. Eu sou seu pai biológico." A menina olhou para ele com uma expressão curiosamente madura para sua idade. "Eu já sabia", declarou com simplicidade. "Não só pelos olhos, mas pelo jeito que você franze a testa quando está pensando, igualzinho a mim." Gustavo sentiu algo se quebrar dentro dele. Talvez a última barreira de resistência emocional. Esta criança, com sua percepção aguda e sua aceitação incondicional, havia encontrado seu caminho para dentro de seu coração protegido em apenas 2 dias. "Como você se sente sobre isso?" perguntou com cautela. Isabela pareceu ponderar a pergunta por um momento. "Feliz", respondeu finalmente. "Sempre quis ter um pai. As outras crianças da escola têm, e agora eu também tenho." Ela estendeu a mão pequena e segurou a dele, um gesto tão simples e tão profundo que Gustavo sentiu seus olhos arderem com lágrimas não derramadas. "Posso te chamar de pai?" perguntou Isabela, com uma vulnerabilidade que contrastava com sua habitual confiança. "Claro que pode", respondeu ele, a voz embargada pela emoção. O resto do dia transcorreu com uma nova dinâmica entre eles. Isabela agora o chamava de pai, naturalmente, como se sempre tivesse sido assim. Mariana observava a aproximação com um sorriso melancólico, satisfeita por ver que sua filha estava formando um vínculo com a pessoa que seria seu porto seguro quando ela não estivesse mais presente. No domingo, Gustavo surpreendeu a todos, sugerindo um passeio ao zoológico de São Paulo. Era algo que nunca faria em sua vida anterior. Multidões, filas e crianças barulhentas eram tudo o que costumava evitar. Mas o brilho nos olhos de Isabela, quando mencionou os animais, fez valer a pena. O dia foi exaustivo, especialmente para Mariana, que precisou descansar em vários bancos ao longo do percurso. Gustavo se viu assumindo naturalmente o papel de guia, carregando Isabela nos ombros para que pudesse ver melhor os elefantes, comprando algodão doce e tirando fotos com o celular. Coisas que jamais imaginara fazer. Na segunda-feira, a realidade bateu à porta. Gustavo tinha uma reunião crucial com investidores que não podia adiar. Mariana garantiu que ficaria bem com Isabela, mas ele hesitou. "Posso voltar para o almoço e trabalhar daqui à tarde", sugeriu. "Não precisa mudar sua rotina por nós",
insistiu Mariana. Já estamos abusando da sua hospitalidade. Vocês não estão abusando de nada, respondeu ele com firmeza. Esta é a casa de Isabela agora também. As palavras saíram naturalmente, surpreendendo a ambos. Gustavo percebeu que já havia tomado sua decisão. Não apenas aceitaria sua responsabilidade legal, mas estava genuinamente comprometido em criar um lar para sua filha. Antes de sair, ele se despediu de Isabela, que ainda dormia. Deixou um bilhete na geladeira prometendo trazer sobremesa especial para o jantar e pediu a Mariana que ligasse se precisasse de qualquer coisa. A reunião com os investidores, que normalmente teria sua atenção total, agora parecia distante. Gustavo se pegou verificando o celular constantemente, preocupado com o que poderia estar acontecendo em casa. Casa. A palavra tinha um novo significado agora. Quando finalmente conseguiu voltar, no meio da tarde, encontrou o apartamento silencioso. Preocupado, chamou por Mariana e Isabela sem resposta. Então ouviu um som abafado vindo do banheiro principal. Choro. Correu até lá para encontrar Mariana caída no chão, pálida e respirando com dificuldade, enquanto Isabela, apavorada, tentava ajudá-la a se levantar. O que aconteceu? Perguntou, ajoelhando-se ao lado delas. Ela desmaiou, explicou Isabela entre lágrimas. Estávamos brincando de salão de beleza e, de repente, ela caiu. Gustavo ajudou Mariana a se levantar e a levou para a cama. Ela estava visivelmente pior, com uma palidez assustadora e respiração superficial. Precisamos ir ao hospital, disse ele em voz baixa. Não, ela respondeu com firmeza surpreendente. Já passei tempo demais em hospitais. Não há mais nada que possam fazer. Mamãe, você está bem? Perguntou Isabela da porta, olhos arregalados de medo. Só preciso descansar, meu amor. Mariana forçou um sorriso. Por que não vai com seu pai buscar aquela sobremesa especial que ele prometeu? Era uma estratégia óbvia para afastar a menina da situação alarmante, mas Gustavo entendeu o pedido silencioso. Isabela precisava ser poupada da visão da mãe em sofrimento. Ótima ideia. Vamos comprar o melhor brigadeirão da cidade, disse ele estendendo a mão para Isabela, que hesitou, olhando preocupada para a mãe. Vai ficar tudo bem, prometo, Mariana assegurou. Quando voltarem, vamos assistir àquele filme da princesa guerreira que você adora. Relutantemente, Isabela aceitou ir. No carro, enquanto dirigia até a confeitaria mais próxima, Gustavo observava pelo retrovisor a menina incomumente quieta, no banco traseiro. Sua mãe vai ficar bem, tentou tranquilizá-la, embora soubesse que era uma mentira piedosa. Ela está piorando, não está? Perguntou Isabela, com uma percepção que surpreendeu Gustavo. No hospital, a doutora disse que ela ia ficar melhor, mas ela só fica mais cansada. Gustavo sentiu um nó na garganta. Como explicar a uma criança de 6 anos a inevitabilidade da perda que se aproximava? Às vezes, começou ele cautelosamente, os remédios demoram para fazer efeito e a pessoa fica mais cansada antes de melhorar. Isabela pareceu aceitar a explicação, embora seus olhos, aqueles olhos verdes tão parecidos com os dele, demonstrassem uma compreensão além de suas palavras. Na confeitaria, ele deixou que ela escolhesse não apenas o brigadeirão, mas também uma variedade de doces que normalmente consideraria excessiva. Naquele momento, dar a Isabela pequenas alegrias parecia a coisa mais importante do mundo. Quando voltaram, encontraram Mariana sentada na sala, visivelmente tendo feito um esforço para parecer melhor do que realmente estava. O alívio no rosto de Isabela foi imediato. Olha quantos doces nós compramos, mamãe, exclamou mostrando as sacolas. A noite transcorreu com um filme, doces em excesso e risos forçados. Após Isabela finalmente adormecer, exausta pelas emoções, do dia Gustavo e Mariana tiveram uma conversa séria na cozinha. Precisamos de um plano melhor, disse ele. E você precisa de cuidados médicos adequados. Mariana suspirou. O que eu preciso é de certeza de que Isabela estará bem, que terá um lar, estabilidade, amor. Eu prometo que ela terá tudo isso, garantiu Gustavo, mas também quero que vocês tenham o melhor tempo possível juntas. Posso contratar enfermeiros.
Montar um quarto hospitalar aqui mesmo, o que for necessário. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas. Por que está fazendo tudo isso? Você mal nos conhece. Gustavo refletiu antes de responder. No início, talvez fosse apenas responsabilidade. Mas agora é porque Isabela é minha filha e porque você é a mãe dela, a pessoa que a criou sozinha todos esses anos, quando eu nem sabia que ela existia. Naquela noite, depois que Mariana se recolheu, Gustavo fez dezenas de ligações. Para médicos especialistas, enfermeiros particulares, sua assistente pessoal, sua equipe de trabalho. Reorganizou sua agenda, delegou responsabilidades, preparou-se para uma ausência prolongada do escritório. Quando finalmente se deitou exausto, percebeu que pela primeira vez em anos suas prioridades haviam mudado completamente. O império que construíra ao longo de décadas agora parecia secundário diante da responsabilidade de cuidar de uma menina de 6 anos e garantir que seus últimos momentos com a mãe fossem os melhores possíveis. Em apenas 3 dias, sua vida havia sido virada de cabeça para baixo. E, surpreendentemente, ele não queria voltar atrás. As semanas seguintes trouxeram mudanças profundas ao apartamento de Gustavo. O quarto de hóspedes foi transformado em um espaço acolhedor para Isabela, com paredes recém-pintadas em tom lavanda, sua cor favorita, e móveis infantis cuidadosamente escolhidos. Na sala, seguindo a recomendação dos médicos consultados, foi montada uma suíte hospitalar para Mariana, com vista privilegiada para o horizonte de São Paulo e equipamentos discretamente posicionados para não parecerem intimidadores. Uma equipe de enfermagem se revezava em turnos, garantindo cuidados especializados 24 horas por dia. Gustavo havia contratado os melhores profissionais disponíveis, com a única condição de que tratassem a situação com delicadeza quando Isabela estivesse presente. Sua rotina profissional, antes implacável e prioridade absoluta, agora se adaptava às necessidades de sua nova família. Reuniões eram realizadas por videoconferência sempre que possível. Seu sócio, Paulo Mendes, assumira temporariamente as responsabilidades que exigiam presença física, após uma conversa franca em que Gustavo revelara sua situação familiar inesperada. Nunca pensei que te veria colocando algo acima dos negócios, comentara Paulo surpreso, mas admirado. Paternidade te caiu bem. As palavras do amigo de longa data ecoavam na mente de Gustavo enquanto observava Isabela tentando terminar o dever de casa na mesinha que haviam instalado, próxima à cama de Ninzicio. Mariana. A menina estava matriculada em uma escola particular próxima ao apartamento e, embora a adaptação inicial tivesse sido difícil, agora ela parecia estar se ajustando bem. Pai, você pode me ajudar com essa conta? Pediu Isabela, erguendo o caderno com uma expressão frustrada. Pai. A palavra ainda causava um sobressalto em Gustavo toda vez que a ouvia. Não de forma desagradável. Pelo contrário, era como um pequeno choque de reconhecimento, um lembrete da transformação de sua vida. Claro, deixa eu ver, respondeu, sentando-se ao lado dela. Enquanto explicava pacientemente a adição com o reagrupamento, percebia o olhar de Mariana sobre eles. Embora cada dia trouxesse visível deterioração à sua condição física, seus olhos mantinham uma vivacidade que se acendia especialmente quando observava a filha interagindo com o pai. Você tem jeito para isso, comentou Mariana quando Isabela finalmente compreendeu o exercício e correu para mostrar à enfermeira Dona Teresa, que se tornara uma espécie de avó postiça para a menina. Para matemática básica, acho que depois de lidar com orçamentos milionários, contas de segundo ano deveriam ser moleza, brincou Gustavo, sentando-se na poltrona ao lado da cama. Não, para ser pai, ela esclareceu com um sorriso fraco. Não é algo que se aprende nos livros ou em cursos de MBA. Gustavo refletiu sobre a observação. Nas últimas semanas, havia sido forçado a desenvolver habilidades que nunca imaginou precisar. Aprender a preparar sanduíches em formato de estrela, descobrir qual a temperatura ideal do banho, dominar a arte de contar histórias com vozes diferentes para cada personagem, entender os sinais de quando uma criança está cansada demais
para admitir que precisa dormir. Tenho uma ótima professora, respondeu, indicando Isabela com um gesto. Ela me ensina algo novo todos os dias. Era verdade. A paciência infinita da menina com seus erros e sua alegria genuína com cada pequeno acerto dele eram o melhor manual de paternidade que poderia ter. À noite, após Isabela adormecer, tornou-se um ritual para Gustavo e Mariana conversarem em voz baixa na sala transformada em quarto. Eram momentos preciosos de transmissão de conhecimento. Mariana compartilhando 6 anos de experiência maternal concentrados em semanas. Ela tem medo de trovões, mas nunca vai admitir, contou Mariana numa dessas noites. Quando houver tempestade, invente uma desculpa para ficar no quarto dela até que adormeça. Anotado, respondeu Gustavo, mentalmente adicionando esse detalhe ao arquivo crescente de informações sobre sua filha. E o aniversário dela? Sempre fizemos um bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. É tradição. Vou manter a tradição, prometeu ele. Mariana fez uma pausa, respirando com dificuldade antes de continuar. Escrevi uma carta para ela. Para quando completar 18 anos. Está na minha bolsa azul, no bolso interno. Gustavo sentiu o peso daquelas palavras. Uma carta para um futuro que Mariana não veria. Vou guardar com muito cuidado e prometo entregá-la quando for o momento. Ela assentiu, grata. Tem mais uma coisa. No meu celular há vídeos de aniversários, primeiros passos, primeiras palavras. Quero que ela tenha essas memórias. Farei cópias de tudo, garantiu Gustavo, segurando a mão frágil de Mariana. Ela nunca esquecerá você, eu prometo. Os dias se sucediam, cada um trazendo pequenas alegrias e desafios. Isabela tinha dias bons em que se adaptava perfeitamente à nova escola e à rotina da casa, e dias difíceis, quando a confusão emocional a deixava irritadiça e fechada. Gustavo aprendia a navegar por essas oscilações, guiado pelos conselhos sussurrados de Mariana e por sua própria intuição recém-descoberta. Numa manhã particularmente ensolarada, Mariana pediu para ser levada à varanda. Com a ajuda da enfermeira e de Gustavo, foi acomodada em uma espreguiçadeira confortável, agasalhada apesar do calor. Quero ver o céu, explicou simplesmente. Isabela, que voltara da escola animada com um desenho premiado pela professora, sentou-se ao lado da mãe, mostrando orgulhosamente sua obra de arte. É a nossa família, explicou, apontando para as figuras coloridas. Essa é você, mamãe. Esse é o papai. Essa sou eu. E esse é o Chocolate. Quem é Chocolate? Perguntou Gustavo, confuso. Nosso cachorro, respondeu Isabela como se fosse óbvio. O cachorro que vamos ter quando nos mudarmos para uma casa com jardim. Gustavo e Mariana trocaram um olhar comovido. A menina já planejava um futuro para a família recém-formada. Que nome interessante para um cachorro, comentou Gustavo, entrando na fantasia. É porque ele vai ser marrom, como Chocolate, explicou Isabela pacientemente. E eu adoro chocolate, então vou adorar ele também. A tarde transcorreu tranquilamente, com Isabela contando histórias de sua imaginação fértil, enquanto Mariana absorvia o sol e Gustavo trabalhava discretamente em seu tablet, sempre por perto. Era uma cena doméstica comum para muitas famílias, mas extraordinária para eles. Um trio improvável unido por circunstâncias ainda mais improváveis. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa, Mariana pediu um momento a sós com Gustavo. Isabela foi gentilmente encaminhada para dentro com a promessa de um chocolate quente preparado por Dona Teresa. Está chegando a hora, disse Mariana sem rodeios, assim que ficaram sozinhos. Gustavo sentiu seu coração apertar. Embora soubesse que este momento viria, havia se permitido viver em uma espécie de negação, como se os cuidados e os recursos que proporcionava pudessem de alguma forma deter o inevitável. Não diga isso. Os médicos falaram que ainda... Eu conheço meu corpo, ela o interrompeu suavemente, e preciso ter certeza de algumas coisas antes. Ele assentiu, respeitando sua percepção. Você vai amá-la, não importa o que aconteça? Mesmo quando ela for adolescente e testar todos os seus limites,
Mesmo quando cometer erros, vou amá-la sempre, prometeu Gustavo sem hesitação. Ela já é parte de mim de uma forma que nunca imaginei possível. E vai falar de mim para ela? Contar nossas histórias, mostrar as fotos, manter minha memória viva? Todos os dias, garantiu ele. Ela nunca esquecerá quem você é e quanto a amou. Mariana sorriu, parecendo satisfeita. Sabe, quando descobri que estava doente, meu maior medo era deixá-la sozinha no mundo. Agora sei que ela terá você, e isso traz uma paz que não consigo explicar. Naquela noite, após o jantar, Mariana pediu para que os três assistissem a um filme juntos em sua cama adaptada. Escolheram uma animação sobre uma família de pinguins que enfrentava uma jornada pelo gelo. Isabela aconchegou-se entre a mãe e o pai, comentando animadamente cada cena. Em determinado momento, Gustavo percebeu que Mariana observava a filha com uma intensidade especial, como se estivesse memorizando cada detalhe de seu rosto. Seus olhos se encontraram brevemente por cima da cabeça de Isabela, e uma comunicação silenciosa ocorreu. Ela estava se despedindo. Quando Isabela finalmente adormeceu, Gustavo a carregou delicadamente até seu quarto, cobriu-a e voltou, para ajudar Mariana a se acomodar para a noite. Obrigada, sussurrou ela enquanto ele ajeitava seus travesseiros. Por tudo. Eu que agradeço, respondeu com sinceridade, por ter trazido Isabela para minha vida, por ter confiado em mim apesar de tudo. Na madrugada, Gustavo foi acordado pelo chamado urgente da enfermeira. Correu para o quarto improvisado, onde Mariana respirava com extrema dificuldade. Chamarei uma ambulância, disse imediatamente. Não. Ela segurou seu braço com surpreendente força. Quero ficar aqui. Não quero que Isabela acorde em uma casa estranha ou hospital. Prometa. Contra todo o seu instinto de tomar providências, de agir, de resolver, Gustavo assentiu. Prometo. As horas seguintes foram uma vigília silenciosa. A enfermeira administrava medicação para a dor, enquanto Gustavo segurava a mão de Mariana, oferecendo o único conforto possível naquele momento. Presença. Isabela, murmurou Mariana em determinado momento, quase inaudível. Ela está dormindo tranquila, assegurou Gustavo. Quer que eu a acorde? Ela negou levemente com a cabeça. Deixe-a sonhar. Amanhã você explica. Quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar o horizonte de São Paulo, Mariana Cardoso fechou os olhos pela última vez, sua mão ainda entrelaçada à de Gustavo, seu último pensamento para a filha que dormia no quarto ao lado. Ao perceber que ela havia partido, Gustavo sentiu uma dor que não esperava. Em apenas um mês, esta mulher corajosa havia se tornado uma parte importante de sua vida, não como um interesse romântico, mas como parceira na missão mais importante que já empreendera, criar Isabela. Quando a enfermeira confirmou o que já sabiam e fez os procedimentos necessários, Gustavo foi até o quarto da filha. Sentou-se na beirada da cama, observando seu sono tranquilo, tentando encontrar as palavras para a conversa mais difícil que já tivera. Isabela acordou naturalmente, sorrindo ao vê-lo ali. Bom dia, pai, disse sonolenta. Bom dia, meu amor, respondeu a voz embargada. Precisamos conversar. No instante em que pronunciou essas palavras, viu nos olhos da filha um lampejo de compreensão. De alguma forma, em seu coração de criança, ela já sabia. É sobre a mamãe, não é? Perguntou em voz baixa. Gustavo assentiu, abrindo os braços. Isabela se lançou neles e juntos choraram a perda da mulher extraordinária que os unira. Os dias após a partida de Mariana foram os mais difíceis que Gustavo já enfrentara. Todas as negociações de alto risco, todas as crises financeiras e reveses profissionais pareciam insignificantes comparados ao desafio de guiar uma criança de 6 anos pelo labirinto do luto, enquanto ele mesmo tentava encontrar equilíbrio em sua nova realidade. Isabela se retraiu. A menina falante e curiosa deu lugar a uma criança silenciosa,
que respondia apenas com monossílabos e passava horas abraçada ao urso de pelúcia desgastado que trouxera naquela primeira noite chuvosa. Recusava-se a comer as refeições preparadas por Dona Teresa, alegando que não eram como as da mamãe. Seu cabelo, sempre cuidadosamente penteado por Mariana, agora permanecia desalinhado, pois ela não permitia que ninguém o tocasse. Não, sei o que fazer, confessou Gustavo ao Dr. Mateus, o pediatra que consultara em desespero após Isabela passar 2 dias praticamente sem comer. Luto infantil é complexo, explicou o médico com gentileza. Crianças dessa idade ainda não compreendem totalmente a permanência da perda. Isabela pode estar esperando que a mãe volte, mesmo que intelectualmente entenda que isso não vai acontecer. Gustavo assentiu, lembrando-se de como encontrara a filha sentada na varanda na noite anterior, olhando fixamente para o céu estrelado. Estou procurando a estrela da mamãe, explicara ela quando questionada. Na escola disseram que pessoas que partem viram estrelas. O médico recomendou uma psicóloga infantil especializada em luto, e Gustavo não perdeu tempo. Doutora Luísa Fontes chegou ao apartamento no dia seguinte, uma mulher de meia idade com olhos gentis e voz calma. Para surpresa de Gustavo, ela não tentou imediatamente conversar com Isabela sobre sentimentos ou perda. Em vez disso, sentou-se no chão do quarto da menina e começou a brincar silenciosamente com blocos de montar. Após alguns minutos, Isabela, curiosa, aproximou-se e começou a participar da construção. Somente quando a torre de blocos estava alta, a psicóloga comentou casualmente: às vezes, quando estamos construindo algo e uma peça cai, toda a torre pode desmoronar. É assustador, não é? Isabela assentiu, os olhos fixos na estrutura instável. Mas então, continuou doutora Luísa, podemos construir de novo, talvez de um jeito diferente, mas ainda bonito. Aquela primeira sessão durou quase 2 horas. Quando a psicóloga saiu, Isabela não estava curada. Nada seria tão simples, mas havia falado mais naquela tarde do que nos 5 dias anteriores. Nas semanas seguintes, Gustavo se educou vorazmente sobre luto infantil, absorvendo livros, artigos e conselhos profissionais com a mesma intensidade que costumava dedicar a prospectos de investimento. Aprendeu sobre a importância da rotina, da validação de sentimentos, de manter viva a memória de Mariana sem transformá-la em um tema tabu. A maior revelação, porém, veio quando a doutora Luísa sugeriu contratar alguém especializado em cuidados infantis para ajudá-lo. Você está fazendo um trabalho admirável, Gustavo, mas não precisa fazer tudo sozinho, aconselhou. Uma pessoa com experiência pode oferecer não apenas ajuda prática, mas estabilidade emocional adicional para Isabela. Foi assim que Camila Ribeiro entrou em suas vidas. Com 38 anos e formação em pedagogia, Camila havia trabalhado como babá profissional para várias famílias em transição. Ao contrário das candidatas anteriores, que pareciam intimidadas pela riqueza de Gustavo ou pela situação delicada, Camila chegou com uma confiança tranquila e 0 julgamentos. Em seu primeiro dia, em vez de tentar imediatamente estabelecer autoridade ou impressionar Gustavo com suas credenciais, ela simplesmente sentou-se no chão do quarto de Isabela e comentou sobre o desenho que a menina estava fazendo. Que cores vivas você está usando? Gosto especialmente desse amarelo vibrante. Parece sol. Não foi uma transformação instantânea, mas ao longo das semanas, Isabela começou a se abrir para Camila. A mulher trazia uma energia diferente para o apartamento, nem tentando substituir Mariana, nem sendo apenas uma funcionária. Ela criou seu próprio espaço na dinâmica da casa, respeitando a memória da mãe ausente, enquanto construía sua própria relação com a menina. Você achou a pessoa certa, comentou doutora Luísa após uma sessão conjunta com Isabela e Camila. Ela tem o que chamamos de presença reguladora. Traz calma e segurança apenas por estar no ambiente. Camila também se tornou uma mentora para Gustavo, ensinando-o os fundamentos práticos da paternidade que nunca tivera chance de aprender. Gradualmente. Crianças precisam de estrutura, explicou ela enquanto elaboravam juntos uma rotina para Isabela.
Hora do banho, hora da história, hora de dormir. Essa previsibilidade traz segurança, especialmente após uma grande perda. Aos poucos, o apartamento, que sempre fora um espaço de elegância minimalista, se transformou em um lar. Desenhos de Isabela começaram a ocupar a geladeira antes imaculada. Livros infantis dividiam espaço com tratados de arquitetura na estante da sala. Um pequeno triciclo rosa estacionado permanentemente no hall de entrada anunciava a presença de uma criança. Em uma noite especialmente difícil, quando Isabela acordou chorando após sonhar com Mariana, Gustavo a acolheu em sua cama. Enquanto secava suas lágrimas, ela fez a pergunta que ele temia. Pai, você também vai partir como a mamãe? O medo em seus olhos era palpável e Gustavo sentiu seu coração apertar. Não, meu amor. Vou ficar com você por muitos, muitos anos, prometeu, esperando poder cumprir. Mesmo se eu fizer arte na parede, mesmo se tirar nota baixa na escola, insistiu ela, revelando medos profundos de abandono. Mesmo se você pintar todas as paredes deste apartamento, garantiu ele, beijando sua testa. Mesmo se você tirar 0 em todas as matérias, o que não vai acontecer porque você é muito inteligente. Nada, absolutamente nada vai me fazer deixar você. Aquela noite marcou um ponto de virada. A certeza do amor incondicional do pai pareceu dar a Isabela a segurança que precisava para começar a sair do casulo de dor. Na manhã seguinte, pela primeira vez em semanas, ela pediu para que seu cabelo fosse penteado. Como a mamãe fazia, especificou para Camila, com a trança de lado. Camila e Gustavo trocaram olhares emocionados por cima da cabeça da menina. Era um pequeno passo, mais significativo. Isabela estava pronta para honrar a memória da mãe em vez de se esconder dela. As semanas se transformaram em meses. O outono deu lugar ao inverno, que por sua vez cedeu à primavera. Com cada estação, novas rotinas se estabeleciam. Isabela voltou à escola em tempo integral. Gustavo reorganizou seu escritório em casa para poder trabalhar enquanto ela estava na aula e estar disponível quando retornasse. Nas reuniões que não podia evitar, programava chamadas de vídeo para o intervalo, apenas para vê-la por alguns minutos. Paulo, seu sócio, observou a transformação com espanto crescente. Se alguém me dissesse há um ano que Gustavo Almeida cancelaria uma reunião com investidores para assistir a uma apresentação escolar de segundo ano, eu teria rido na cara da pessoa, comentou ele após Gustavo reorganizar toda a agenda para o festival junino da escola de Isabela. Era verdade. O homem cuja vida fora definida por ambição e trabalho agora encontrava significado em aplaudir sua filha dançando quadrilha, em ajudá-la com o dever de casa, em construir o cenário para seu teatro de fantoches caseiro. Não que os negócios estivessem sendo negligenciados. Gustavo ainda era brilhante em seu campo, ainda tomava decisões importantes e guiava a empresa com mão firme. Mas a diferença estava nas prioridades. O trabalho, que antes ocupava 90% de seus pensamentos, agora dividia espaço com preocupações como qual filme seria apropriado para a noite de cinema de sexta-feira e se Isabela estava fazendo progresso suficiente com suas aulas de natação. Em uma tarde de domingo, 5 meses após a partida de Mariana, Gustavo levou Isabela para conhecer um novo projeto residencial da empresa no bairro do Alto de Pinheiros. Era um conjunto de casas de alto padrão com vastos jardins, projetado para famílias que valorizavam espaço e contato com a natureza, sem abrir mão da proximidade com o centro da cidade. "O que você acha?" perguntou ele enquanto caminhavam. Pelo terreno onde as construções começariam em breve. Isabela girou em círculos, admirando o espaço aberto e as árvores antigas que seriam preservadas no projeto. "É grande. Daria para plantar muitas flores e ter um balanço ali", apontou para uma árvore robusta. "E o Chocolate ia adorar correr aqui." O cachorro imaginário continuava sendo mencionado regularmente, parte de um futuro que Isabela visualizava com clareza surpreendente. "Você gostaria de morar em um lugar assim?" questionou Gustavo, observando atentamente sua reação. "A gente ia ter que se mudar do nosso apartamento?" perguntou ela subitamente,
Séria. Sim, seria uma mudança, mas poderíamos levar todos os seus brinquedos, seus livros, tudo que é importante. Isabela considerou a proposta com a seriedade de uma pequena executiva avaliando um contrato. A mamãe ia gostar daqui, declarou finalmente. Ela sempre dizia que queria um jardim para plantar coisas que a gente pudesse comer. A menção a Mariana, feita com naturalidade e sem a carga emocional esmagadora dos primeiros meses, era um sinal do progresso que haviam alcançado. Isabela agora conseguia falar da mãe, lembrar-se dela, honrar sua memória sem ser consumida pela dor da perda. Então você aprovaria a mudança? Insistiu Gustavo, para quem a opinião da filha se tornara surpreendentemente importante. Sim, mas com duas condições, respondeu ela, erguendo os dedos para enfatizar. Primeira, precisamos realmente comprar o chocolate quando nos mudarmos. Segunda, quero uma árvore especial para a mamãe no jardim. Gustavo sentiu um nó na garganta. A sabedoria emocional daquela criança de 6 anos continuava a surpreendê-lo. São condições mais que justas, concordou, estendendo a mão para selar o acordo, que Isabela apertou com toda a seriedade. No caminho de volta para casa, ela adormeceu no banco traseiro do carro. Observando-a pelo retrovisor, Gustavo refletiu sobre a jornada extraordinária dos últimos meses. A dor ainda estava latente para ambos, mas havia sido transformada em algo que podiam carregar juntos, algo que os conectava em vez de separá-los. Naquela noite, após colocar Isabela na cama e contar a história que ela pedira, a mesma pela 3ª noite consecutiva, sobre uma girafa que tinha medo de altura, Gustavo encontrou Camila na cozinha, preparando-se para ir embora. Ela está melhor, comentou a cuidadora. Muito melhor. Você deveria se orgulhar, Gustavo. Não apenas dela, mas de você mesmo. É mérito seu também, respondeu ele sinceramente. Não sei o que teríamos feito sem você. Eu apenas mostrei o caminho, Camila sorriu. Vocês dois fizeram a jornada juntos. Depois que ela saiu, Gustavo sentou-se sozinho na varanda, olhando para a cidade iluminada. Pensou em como sua vida havia mudado de maneiras que jamais poderia prever. Há 6 meses, seu apartamento era um lugar de solidão elegante. Sua vida uma sucessão de conquistas profissionais, sem ninguém para compartilhá-las. Agora, os brinquedos espalhados pelo chão, os desenhos na geladeira, as músicas infantis, que conhecia de cor, eram a prova de uma vida completamente transformada. E em seu coração, onde antes habitava apenas a ambição, agora florescia algo muito mais profundo. O amor incondicional por uma pequena pessoa que dependia dele para tudo. Obrigado, Mariana, sussurrou para a noite, sentindo que, de alguma forma, ela podia ouvi-lo. Por nos dar essa chance. 5 anos se passaram desde aquela noite chuvosa que mudara para sempre a vida de Gustavo Almeida. O outrora solitário empresário do ramo imobiliário agora caminhava pelo amplo jardim de sua casa em Alto de Pinheiros, supervisionando os preparativos para uma festa especial. Pai, você acha que as faixas estão tortas? Perguntou Isabela, agora com 11 anos, apontando para as decorações coloridas que pendiam entre as árvores. Gustavo sorriu para a filha. Os mesmos olhos, verdes que o haviam conquistado 5 anos antes, agora brilhavam com a energia característica da pré-adolescência. Seu cabelo castanho, que um dia Mariana penteara com tanto cuidado, agora caía em cachos naturais pelos ombros. Estão perfeitas, exatamente como você planejou, garantiu, admirando o trabalho meticuloso que ela havia coordenado para seu próprio aniversário. Ao centro do jardim, uma grande mangueira carregada de frutos se destacava. Fora plantada no dia em que se mudaram para a casa, 3 anos antes, especialmente escolhida porque Mariana sempre mencionava as mangas como suas frutas favoritas. A árvore da mamãe, como Isabela a chamava, havia crescido forte e saudável, assim como a menina sob seus cuidados. Miguel acabou de ligar, anunciou Camila, saindo da casa com um telefone na mão. Ele e as crianças estão a caminho, devem chegar em 20 minutos. Camila já não era apenas uma cuidadora. Após anos de convivência diária e confiança mútua, tornara-se parte indispensável daquela família em comum.
Sua relação com Gustavo evoluíra naturalmente de uma parceria profissional para uma amizade profunda e, eventualmente, para algo mais. Embora vivessem em casas separadas, Camila valorizava sua independência. O vínculo entre eles era inegável. E a Júlia? Perguntou Isabela ansiosamente, referindo-se à filha de 12 anos de Camila. Está terminando de arrumar o cabelo. Você sabe como ela é perfeccionista, respondeu Camila com um sorriso carinhoso. Júlia Ribeiro e Isabela haviam desenvolvido uma amizade que mais parecia uma irmandade. A adolescente, inicialmente relutante em aceitar a nova família da mãe, agora era inseparável de Isabela, unidas por uma paixão compartilhada por livros, música e, mais recentemente, conversas sobre meninos que faziam Gustavo fingir desinteresse, enquanto secretamente entrava em pânico. Na cozinha da espaçosa casa, Dona Teresa, que fizera questão de acompanhá-los na mudança do apartamento, supervisionava a finalização do bolo. Em formato de livro aberto, a criação elaborada homenageava a mais recente paixão de Isabela, a escrita. Cadernos repletos de histórias inventadas se acumulavam em seu quarto, alimentando sonhos de se tornar escritora. Na semana passada, ela queria ser veterinária, comentou Gustavo para Camila, enquanto observavam Isabela correndo pelo jardim, com um chocolate, o Golden Retriever que, como prometido, tornara-se membro oficial da família 3 anos antes. Antes disso era professora, e antes ainda astronauta. É o privilégio da infância, respondeu Camila, entrelaçando seus dedos aos dele. Poder sonhar com todas as possibilidades sem precisar escolher apenas uma. Gustavo assentiu, grato, por Isabela poder ter essa liberdade, de sonhar, de mudar de ideia, de crescer sem os fardos que muitas crianças enfrentavam. Era um privilégio que sua posição financeira proporcionava, mas que só tinha valor real, porque vinha acompanhado do que realmente importava: amor, segurança emocional, presença constante. Os convidados começaram a chegar. Primeiro vieram os colegas de escola de Isabela, crianças barulhentas que rapidamente se espalharam pelo jardim, atraídas pelo pula-pula e pela mesa de doces estrategicamente posicionada. Depois chegaram amigos de Gustavo, pessoas que, surpreendentemente, haviam permanecido em sua vida mesmo após sua transformação de workaholic solitário para pai dedicado. Miguel Torres, seu sócio desde a fundação da empresa, chegou com a esposa e 3 filhos. Observando as crianças correndo imediatamente para se juntar à diversão, Gustavo refletiu sobre como sua relação profissional também havia evoluído. Quando decidira reduzir drasticamente sua carga horária para priorizar Isabela, esperara resistência. Em vez disso, encontrara compreensão e até admiração. Você finalmente entendeu o que eu sempre tentei te dizer, comentara Miguel na época. Impérios são impressionantes, mas não te abraçam de volta. A festa estava em pleno andamento quando Gustavo notou Isabela discretamente se afastando da agitação. Seguiu-a com o olhar até vê-la sentada sob a mangueira, aparentemente, conversando sozinha. Aproximou-se silenciosamente, compreendendo o ritual que a filha repetia em datas especiais. E agora eu estou escrevendo um livro sobre uma menina que descobre que pode falar com árvores, dizia ela, olhando para os galhos acima. A professora disse que tenho imaginação criativa, o que acho que é um elogio. O pai me deu um computador só para escrever minhas histórias, não é legal? E a Júlia vai me ajudar a fazer desenhos para ilustrar. Gustavo manteve distância, respeitando o momento íntimo. Desde pequena, Isabela desenvolvera o hábito de conversar com a mamãe através da árvore. A psicóloga explicara que era uma forma saudável de manter a conexão emocional e processar a perda. Ah, quase esqueci de contar a melhor parte, continuou Isabela animadamente. Semana que vem, vamos viajar para Porto de Galinhas. Vai ser minha primeira vez no Nordeste. O pai prometeu que vamos visitar todos os estados do Brasil antes de eu fazer 18 anos. Após alguns minutos, a menina se levantou, mas antes de voltar para a festa, tocou o tronco da árvore carinhosamente. Te amo, mamãe. Espero que esteja orgulhosa. Gustavo sentiu o coração apertar
como sempre acontecia nesses momentos. A saudade de Mariana, não como uma mulher que amara romanticamente, mas como a mãe extraordinária de sua filha, nunca desaparecera completamente. Com o tempo, aprendera a conviver com essa ausência, transformando-a em motivação para honrar a confiança que ela depositara nele. "Tudo bem, pai?" perguntou Isabela ao notar sua presença, voltando a ser a pré-adolescente animada de sempre. "Tudo perfeito", respondeu ele, estendendo o braço para um abraço lateral. "Estava só admirando como você organizou bem essa festa." "Aprendi com o melhor." Ela sorriu, referindo-se às habilidades organizacionais que herdara do pai. "Vem, está na hora do bolo." O momento do parabéns reuniu todos ao redor da grande mesa instalada no jardim. Isabela, posicionada atrás do bolo iluminado por 11 velas coloridas, sorria radiante. Ao seu lado, Gustavo sentia uma emoção quase indescritível. Orgulho, gratidão, amor em sua forma mais pura. Quando as vozes se uniram na tradicional canção, ele observou os rostos ao redor. Camila e Júlia, agora partes indissociáveis de suas vidas. Dona Teresa, a cuidadora, que se tornara figura materna para todos. Miguel e sua família, amigos que se transformaram em extensão de seu próprio núcleo familiar. Os colegas de escola de Isabela, representando sua vida social florescente. E Chocolate, o cachorro que latia entusiasticamente, como se entendesse a importância da celebração. "Faça um pedido", gritaram as crianças quando a música terminou. Isabela fechou os olhos, por um momento concentrada, antes de soprar as velas com determinação. Aplausos e assobios encheram o ar enquanto Gustavo começava a cortar o bolo. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido e o céu começava a escurecer, Isabela e Gustavo sentaram-se na varanda, observando as últimas crianças, brincando no jardim sob a supervisão de Camila. "Foi o melhor aniversário de todos", declarou a menina, recostando-se confortavelmente na cadeira. "Melhor que o do ano passado, quando fomos ao parque de diversões", provocou Gustavo. "Bem, talvez empatado", ela concedeu com um sorriso maroto, "mas hoje foi especial de um jeito diferente." "Por quê?" Isabela considerou a pergunta, seus olhos verdes, tão parecidos com os dele, tornando-se subitamente sérios. "Porque hoje eu percebi que tenho uma família de verdade. Não é como nas histórias tradicionais, com a mãe e o pai morando juntos desde sempre. É diferente, mas é real." Gustavo sentiu um nó na garganta. "E isso é bom?" "É perfeito", respondeu ela com convicção. "Eu tenho você, que é o melhor pai do mundo mesmo não tendo tido muito tempo para praticar. Tenho a Camila, que não tenta ser minha mãe, mas me ama mesmo assim. Tenho a Júlia, que é tipo uma irmã sem ser de sangue. Tenho a Dona Teresa, que é quase uma avó. Tenho o Chocolate. E tenho a mamãe sempre comigo, mesmo que de um jeito diferente." A sabedoria daquela declaração, vinda de alguém tão jovem, deixou Gustavo momentaneamente sem palavras. Havia uma maturidade emocional em Isabela, que certamente era fruto das experiências intensas que vivera, mas também da segurança afetiva que ele se esforçara tanto para proporcionar. "Sabe o que a mamãe me dizia sempre?" continuou ela, olhando para a mangueira que se destacava no jardim parcialmente iluminado. "Que família não é só quem tem o mesmo sangue, é quem escolhe ficar quando poderia ir embora." Gustavo reconheceu as palavras. Mariana as havia dito a ele naquela primeira semana, quando ainda estava se ajustando à ideia de paternidade repentina. "Sua mãe era muito sábia", comentou, passando o braço pelos ombros da filha. "Sim", concordou Isabela. "E ela teria orgulho de nós dois." "Não teria?" "Tenho certeza absoluta que sim", respondeu Gustavo com convicção. A noite avançou e, eventualmente, Isabela, exausta pelas emoções do dia, foi colocada na cama. Mesmo aos 11 anos, ainda apreciava o ritual da história noturna, embora, agora, frequentemente os papéis se invertessem, com ela lendo trechos de suas próprias criações para o pai. Depois que a casa finalmente silenciou, Gustavo encontrou Camila na cozinha, organizando os últimos detalhes da festa. Júlia já dormia no quarto de hóspedes que, aos poucos, se tornara seu espaço permanente na casa.
Missão cumprida, declarou ela com um sorriso cansado. Mais um aniversário memorável. Graças a você, respondeu ele, ajudando-a a guardar os últimos recipientes de comida. Como sempre. Camila fez um gesto de dispensa com a mão. Somos uma equipe, é assim que funciona. A palavra equipe capturava perfeitamente o que haviam construído. Não era um arranjo convencional. Camila mantinha seu apartamento e sua independência, recusando-se a ser apenas a nova esposa ou a madrasta. Era algo mais fluido, mais moderno, baseado em respeito mútuo e no bem-estar de Isabela como prioridade compartilhada. Isabela disse algo interessante hoje, comentou Gustavo enquanto se acomodavam na varanda com taças de vinho, sobre termos uma família de verdade, mesmo sendo diferente do tradicional. Ela sempre foi observadora, respondeu Camila, e tem razão. O que construímos aqui é autêntico, mesmo não seguindo os modelos convencionais. Gustavo concordou, olhando para a casa iluminada, que um dia fora apenas um projeto no papel, agora transformada em lar pulsante de vida. Pensou na jornada extraordinária que o trouxera até ali, de homem solitário obcecado por sucesso profissional, a pai dedicado para quem reuniões de trabalho eram facilmente sacrificadas por apresentações escolares. Sabe o que mais me surpreende? Refletiu em voz alta. Não sinto falta da minha vida antiga, nem um pouco. O que exatamente você trocou? Perguntou Camila, genuinamente curiosa. Gustavo considerou a pergunta. Troquei cobertura por jardim, reuniões noturnas por histórias de dormir, viagens de negócios por passeios ao zoológico, reconhecimento profissional por desenhos na geladeira. E valeu a pena? O olhar dele percorreu o jardim, detendo-se momentaneamente na mangueira plantada em homenagem a Mariana, antes de voltar à casa onde sua filha dormia tranquilamente. Foi a melhor troca da minha vida, respondeu com absoluta certeza. Na manhã seguinte, um domingo ensolarado, Gustavo foi acordado pelo som de risos e latidos vindos do jardim. Da janela de seu quarto viu Isabela, Júlia e Chocolate envolvidos em uma espécie de pega-pega elaborado com regras que só elas pareciam entender. Desceu para preparar o café da manhã, encontrando Camila já na cozinha, adiantando-se na preparação das panquecas que se tornaram tradição dominical. Bom dia, cumprimentou-a com um beijo leve. Parece que as meninas acordaram com energia de sobra, comentou ela, apontando para o jardim visível através da ampla janela da cozinha. Gustavo assentiu, observando a cena com uma sensação de plenitude que ainda o surpreendia, mesmo depois de todos esses anos. A transformação de sua vida não havia sido suave ou planejada. Fora abrupta, desafiadora, muitas vezes dolorosa, mas o resultado final era uma riqueza que nenhuma conta bancária poderia quantificar. Lembrou-se daquela primeira noite chuvosa, quando abrira a porta para Mariana e Isabela, sem saber que estava realmente abrindo a porta para uma vida completamente nova. Se pudesse voltar no tempo e dar um conselho ao seu eu do passado, seria simples. Abrace a mudança com todo o seu coração. A recompensa será maior do que qualquer império que você poderia construir sozinho. Isabela entrou correndo na cozinha, ofegante e corada pela brincadeira. Pai, posso chamar a Bianca e a Luísa para dormirem aqui na sexta? Prometemos não fazer muito barulho. Podemos discutir isso durante o café, respondeu ele, trocando um olhar cúmplice com Camila. Ambos sabiam que o não fazer muito barulho era uma promessa impossível para 3 pré-adolescentes entusiasmadas. Enquanto a família se reunia para a refeição matinal, com chocolate estrategicamente posicionado sob a mesa para capturar qualquer migalha, Gustavo sentiu uma onda de gratidão. Por Mariana, que confiara nele quando não havia motivo para confiar. Por Isabela, que o ensinara o significado verdadeiro de amor incondicional. Por Camila e Júlia, que escolheram fazer parte dessa jornada complexa. E até mesmo pela chuva, forte daquela noite que mudara tudo. Porque a verdadeira lição que aprendera ao longo desses 5 anos era simples, mas profunda. Família não é apenas sangue. É compromisso diário. É escolher ficar. É construir juntos, tijolo por tijolo,
uma estrutura mais forte e mais significativa que qualquer arranha-céu. E enquanto observava sua filha gesticulando animadamente, enquanto contava uma história complicada sobre algo que acontecera na festa, Gustavo Almeida, o homem que um dia definira sucesso apenas por números em uma planilha, soube com absoluta certeza que finalmente encontrara sua verdadeira riqueza. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Gustavo e Isabela tenha tocado profundamente seus corações. Essa história de amor paternal, superação e reconstrução familiar